Gente, bom dia novamente. Começou a gravação aqui já. Vamos começar a aula. A gente já vai ganhando tempo. E acho que um ou outro aviso, alguma coisa que eu queira comunicar, eu até anotei aqui para não esquecer. E a gente vai conversando enquanto isso. Aí, se alguém mais for chegando aí, a gente conversa. É, esse tema da aula de hoje, processamento e qualidade dos alimentos, é um tema que vem mesmo bem ao final da disciplina. Aqui a gente já aborda alguns aspectos que foram vistos em aulas anteriores. Então, numa primeira parte dessa aula, eu vou trazer os principais métodos de processamento que ocorrem nos alimentos, e numa segunda, alguns conceitos de qualidade, como a qualidade dos alimentos é medida. Por mais que qualidade seja bem amplo, né? Até quando a gente fala de composição química, de quanto de proteína tem um alimento, quanto que ali é e no segundo momento a qualidade dos alimentos. Bom dia, Lilian. Tudo bom? Tudo bem com você? Então, a gente vai ver as principais formas, né? E os fatores, né? Que são considerados quando a gente fala em qualidade dos alimentos. Comigo tudo em paz, Lilian. Tudo certo. Eu fiquei devendo para vocês, aí aqui eu já anotei no slide para não esquecer, que eu não enviei a correção da prova, a correção assim, individualizada, né? Naquele dia a gente deu uma passada na geral nas questões, mas eu não enviei e nem das atividades de participação. Em algum momento eu vou enviar. Eu tenho que enviar daqui para a semana que vem. Principalmente porque hoje, quinta-feira, né? Na quarta-feira da semana que vem, nós vamos ter a última aula. Vamos ter uma aula ainda, de um tema que eu não quero passar sem ver. E na quinta é a data da avaliação substitutiva, que, pelo que eu estou vendo, ninguém vai. Mas, antes disso, eu preciso confirmar com vocês, né? Caso alguém precise ir para essa avaliação substitutiva, que compreende tudo que foi visto aqui na disciplina. Então, eu estou devendo essa correção para vocês, eu sei, mas eu comecei, mas eu não finalizei, eu quero mandar de todo mundo. Ao mesmo tempo, eu já mando também com as atividades de participação. Hoje, após essa aula, eu vou deixar para vocês fazerem a atividade 10, que é a última. Então, é o último questionário, que ele é referente à aula anterior, que a gente viu de fatores antinutricionais, a essa aula, e também tem uma questão já da aula que vem, tá? A gente vai meio que inverter, vai fazer uma questão antes para vocês pesquisarem um pouco sobre esse assunto, e na aula que vem a gente mata o conteúdo, né? A gente acaba vendo a ementa toda da disciplina, contempla tudo. Então, essas são as pendências. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, e qualquer coisa vocês me avisem. É, eu sei da Luana, a Luana não está acompanhando, mas eu estou conversando com a Luana também da atividade que vai substituir o seminário. E eu também vou passar a nota dos seminários para vocês nessa reta final. Então, a Luana, eu também já estou em dia com ela, já passei a atividade dela, que vai substituir o seminário. Se eu não me engano, o seminário dela seria hoje. Não sei se seria hoje ou se seria na semana que vem. Mas ela já está com essa atividade também. Então, se vocês tiverem algum ponto, meninas, me falem aí alguma coisa que eu estou devendo e esclarecer melhor. Não sei. Mas hoje a gente vai conversar sobre o processamento, nessa primeira parte. Processamento dos alimentos é um tema bem bacana para vocês se habituarem com alguns conceitos, com algumas formas de processar. Mas antes de começar, né, de ver os métodos, eu queria questionar, né, para vocês pensarem por que nós processamos os alimentos. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a mesma composição que tem aqui, composição química que tem aqui no grão inteiro do milho, é a mesma composição química que tem no grão moído. Então, quando eu vou fazer uma análise de grão de milho, né, do grão no laboratório,
Eu, inclusive, tenho que moer. Se não ocorreu de moer o alimento antes, né, antes para fornecer aos animais, mas eu vou ter que moer porque não dá para fazer análise lá em um tubo de ensaio, lá em um cadinho com o grão inteiro. A gente moe para homogeneiza para tirar a amostra também, que vai lá para as análises laboratoriais. Então, por que nós processamos? Então, a resposta é: em algum momento a gente viu isso, por exemplo, no seminário da Jéssica. Apesar de aqui olhar a composição química, ela, supondo que aqui é exatamente esse grão que foi moído, apesar da composição química ser igual, a gente está falando do mesmo alimento, a resposta produtiva que um animal vai obter é bem diferente. Então, nós processamos os alimentos porque essas etapas afetam digestibilidade, afetam metabolismo, afetam ganho de peso, afetam produção de ovos, afetam produção de leite. Então, é justamente a resposta biológica que muda, né? Quando a gente aumenta essa superfície de contato, quando a gente aumenta a atividade ali microbiana naquele material ou a atividade enzimática, a gente vai melhorar o aproveitamento. Então, é por isso que nós processamos os alimentos. Essa é a resposta que a gente já vê de cara. Mas existem também outros métodos e que a gente vê outras vantagens de processar. Então, não apenas métodos físicos, como moer o alimento, que é o mais simples que vem em nossa mente, mas em algumas etapas ocorre ali um aquecimento, como ocorre com uma produção de farelo de soja, até ali na extração, né, escorre extração de determinado material, extração de gordura, mas a gente percebe outras consequências, que são vantagens de processar os alimentos. Então, melhorar a digestibilidade, a gente já comentou. Nunca usei esse, né? Melhorar a digestibilidade, a gente já comentou. A conservação também ocorre em alguns momentos quando a gente, por exemplo, retira a água do alimento, né? Quando em uma etapa da conservação, do processamento, a gente acaba retirando ali parte daquela umidade, o alimento fica mais fácil de conservar, né? Ele vai durar por mais tempo sem ser deteriorado. A gente consegue isolar partes específicas também dos alimentos. Então, quando a gente consegue, em alguma etapa, retirar o extrato etéreo, é um exemplo, a gente consegue ir isolando partes ali de oleaginosas. E mesmo no processamento do milho, que é tão complexo, em alguns momentos a gente extrai, pega ali partes que, inclusive, fazem com que ali seja um concentrado proteico, né? A gente falou de glúten de milho, de germe de milho. Então, a gente consegue extrair, fragmentar o alimento quando a gente processa. Algumas técnicas trazem melhoria da palatabilidade, da aceitação, então os alimentos ficam mais interessantes, né? O animal tende a consumir mais depois que passa por um processamento. Eu também acho interessante que a gente leve em consideração a facilidade de mistura e, consequentemente, de homogeneização, porque quando a gente trabalha com animais que são muito seletivos, exemplo, pequenos ruminantes, se você fornece ali uma ração onde você visualmente separa muito bem o que está constituindo, o animal tem ali os lábios, os caprinos têm os lábios bem móveis, eles vão lá e comem apenas o que interessa. Apenas o que interessa. Então, seja quando está moído, ou seja quando a gente faz algum método como de peletizar os alimentos, a gente obriga o animal a consumir aquele material completo. Então, você homogeneiza de modo que não ocorre essa seleção por parte dos animais. E até mesmo antes de chegar aos animais, né? Antes do coxo, quando você está com aquele material moído, você consegue misturar de modo que não vai, na própria distribuição, fornecer uma ração para uns animais que é mais rica em determinado concentrado e para outros uma ração que é mais rica no volumoso, justamente porque essa mistura ela ocorreu, né? O volumoso ele sempre vai ter uma granulometria maior e é necessário.
Mas quando a gente está falando das porções dos concentrados, essa facilidade da mistura, ela sem dúvida é um ponto muito importante que a gente deve considerar no porquê de processar esses alimentos. E outro ponto que a gente não comentou diretamente, mas na aula passada a gente comentou um pouco, foi sobre a redução de fatores antinutricionais dos alimentos. Porque alguns fatores, a gente chegou a ver na aula passada, a gente focou muito na primeira parte metabólicos secundários, em taninos, lignina, mas alguns fatores, como alguns agentes que são inibidores de enzimas, quando a gente processa, a gente desativa esses fatores, de modo que no alimento a gente não vai ter mais prejuízos quando o animal consumir. Então, também o processamento ele traz essa redução de fatores antinutricionais que existem no alimento na sua forma natural. Né? Muito bem sobre isso quando for falar da soja, que a soja é um alimento que hoje em dia a gente não cogita, assim. Principalmente para não ruminantes, ninguém nem pensa em utilizar a soja in natura, porque o processamento traz suas vantagens. Então, já aqui puxando para o caso da soja, meninas, a soja crua, né? Soja crua não vai ser normalmente utilizada na alimentação animal. Principalmente quando a gente estiver falando de não ruminantes. Em ruminantes é possível encontrar, muita gente já estudou, o prejuízo não é tanto, mas para aves e suínos nós não utilizamos soja crua. Então, nós não utilizamos porque existem vários fatores ali que prejudicam o desempenho do animal na soja crua. Vários fatores que são fatores antinutricionais. Então, na aula passada, a gente comentou inibidores de tripsinas, inibidores de proteases e lecitinas são dois desses fatores que a gente sempre encontra na soja crua. Lecitinas e inibidores de tripsinas, que fazem com que nessas leguminosas, né, o aproveitamento no sistema digestivo não seja interessante. Então, o alimento, apesar de ter uma proteína bruta interessante, não é bem aproveitada porque age ali diretamente nas enzimas, prejudica o aproveitamento do animal. Existem também outros fatores, existem fatores alérgicos, existem também esses PNAS, que são polissacarídeos não amídicos solúveis, e existem também lipases, que influenciam na rancidez, influenciam na oxidação. Então, assim, é muita coisa que tem na soja crua que faz com que ela não seja interessante fornecer. Por isso que a soja que nós vemos, aquele farelo de soja que está no mercado, ele não é a soja crua moída, né? Então, ocorreu ali uma etapa em que o aquecimento influenciou bastante. Então, esses fatores daqui, eles podem ser destruídos pela ação do calor. E isso é muito bom, porque faz com que seja um alimento aí tão frequentemente utilizado, com respostas produtivas interessantes para esses animais. Então, a exemplo dos inibidores de tripsina e lecitina, aqui depois de uma etapa de aquecimento daquela soja, eles são totalmente destruídos e a gente consegue fornecer um alimento de qualidade para os animais. Então, eu deixei esse texto para vocês. A verdade, eu acho que eu ainda não coloquei no cigarro, mas eu vou deixar para vocês darem uma olhada, caso tenham interesse. E também na própria atividade de avaliação dessa aula, eu fiz uma outra pergunta, não sei se está dentro desse texto, mas para vocês irem se familiarizando, irem estudando mais, caso tenham interesse em alguns desses pontos. Aí, para ruminantes a gente ainda vê, né? Ocorre a utilização, é possível encontrar ainda a utilização de soja in natura, muita gente já estudou. Mas também traz essas limitações. Existem também essas limitações dos fatores antinutricionais, mas não tanto quanto a gente observa em aves e suínos. Um ponto que eu queria comentar, que vai além da própria porção de fatores antinutricionais, é que a soja tem um altíssimo valor de extrato etéreo, tanto que é a partir da soja que a gente tem ali a extração do óleo de soja
vai para o consumo humano, enfim, vai também para a produção animal, mas a gente fica com o farelo que já é depois dessa extração. Então, na soja in natura, um próprio fator limitante é esse valor alto de extratetério. Vocês lembram que para ruminantes a gente não pode oferecer mais que quanto de extratetério? Vocês lembram? Alguém escreve aí no chat qual o máximo de extratetério? Isso aí foi pergunta dessas atividades. Qual o máximo? Se a gente fornecer mais, dá pane no sistema aí do rumen. Exatamente. Existe uma variação, obrigada, Fernanda. Não pode oferecer mais de 7%. Não é tão simples assim, porque depende se é saturado, se é insaturado, né? Se aqueles ácidos graxos são mais de um ou de outro. Então, existem trabalhos sempre questionando, mas a variação é essa. Mais de 7% certamente vai ter algum problema. Então, a soja ela acaba sendo limitante, né? Acaba sendo limitante in natura, até por esse fato do extratetério dela ser alto, porque ainda não ocorreu a extração do óleo. Outro ponto também é que o processamento, ele tende, essa etapa de aquecimento, ele tende a trazer ao farelo, que vai ser posteriormente o farelo de soja para o animal, ele tende a aumentar a proteína não degradada no rumen, que é uma proteína que passa pelo rumen e vai ser aproveitada lá. Né? Vai ocorrer essa digestão mais para frente, lá no intestino delgado. Então, isso é interessante. Isso é interessante. Em muitas rações, a gente busca potencializar essa proteína. Em vez dela ser degradada lá no rumen e se transformar em proteína microbiana, ela passa direto e ela vai ser aproveitada posteriormente. Então, isso por si já é uma grande vantagem de processar o farelo, processar também a soja, ela ser fornecida após isso para os animais. No caso do milho, gente, no caso do milho, eu falei ali brevemente sobre moagem, né? Moagem já é uma coisa que a gente vê com frequência, que é o mais que vem na nossa mente logo quando pensa em processamento do milho. Existem aí métodos diversos, métodos diferentes, por exemplo, da própria silagem de grão úmido. Então, todos os métodos que a gente vê, desde moer e até outros exemplos que a gente vai ver de flocular, exemplos de laminar o milho, todos esses métodos, o objetivo é bem claro quanto a melhorar essa digestão do amido, né? E o amido, o milho concentrado energético, né? Principalmente quando a gente pensa no milho moído, a sua composição do milho grão, nosso foco, todos os nossos olhares estão ali para o amido. Então, tudo que vier a melhorar essa digestão é bem-vindo. Então, só em moer uma moagem mais fina ou mais grossa, a gente já tende a melhorar esse aproveitamento. E outros métodos que vão ali, que levam em relação à umidade, levam em consideração também a umidade, também tendem a melhorar essa digestão do amido. Os métodos de processamento, a gente vai falar alguns que são bem claros quando a gente fala de milho, né? A gente vai ver, mas eles podem envolver tanto processos que são a seco, como a moagem, né? E existem ali processos que a gente adiciona água ou mais a água na forma de vapor e que a gente também inclui fatores de temperatura, de pressão, aumento da pressão para ocorrer esse processamento. Alguns exemplos dos que ocorrem a adição de água, que a gente vai ver agora também, nos slides seguintes, é a laminação a vapor, a floculação, expansão, que é um método que tem suas semelhanças com o método da extrusão. A gente vai ver extrusão. Então, os métodos que a gente vai ver, que eu considero os principais, quando a gente fala de processamento de alimentos, que é importante a gente ver nessa disciplina, eu não sei se na disciplina de formulação de rações a gente vê esses métodos, eu não lembro bem da ementa em si, mas para o momento os principais que vocês precisam conhecer é a moagem, a peletização, laminação, floculação e extrusão. Esse negócio, quando a pessoa risca assim, ele puxa uma reta, ó. Não sei por quê. Sei lá. Até aqui tudo bem, meninas? Então, a gente vai ver esses cinco. Esses cinco que vocês vão ver frequentemente sendo utilizados. Moagem, peletização, laminação, floculação e extrusão. No milho mesmo, é muito comum ver milho laminado, milho floculado, milho moído, né?
A extrusão, a peletização, a gente costuma ver quando é a ração completa. Então, a gente já chegou a falar. A peletização, o próprio farelo de soja, a gente encontra no mercado na sua forma pelletizada, na forma de pellets, mas a gente vê muito a própria ração. A ração pelletizada, a ração completa extrusada, para algumas espécies é bem comum encontrar. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre cada um desses métodos. Primeiro, a moagem. A moagem pode ser fina ou grosseira. O que vai fazer variar é a peneira do moinho, né? Do moinho que é utilizado. Normalmente, nessas fábricas de ração, ou mesmo nos estabelecimentos, o moinho que a gente utiliza muito é o moinho de martelo. Tem um moinho que é assim. Então, o objetivo é diminuir o tamanho da partícula, o que parece, né? Coloco de uma maneira bem simples, mas que o indicativo ali é bacana. Ele faz com que aumente a área de contato e aumenta o aproveitamento do alimento pelos animais. O que ocorre no método é que nós temos ali no equipamento um impacto, um corte, né, do material, corte, atrito, e a granulometria ela é controlada pelo tipo de peneira que você está utilizando, a peneira de aço, né? Então, é esse peneiramento que vai definir qual vai ser o tamanho, se vai ser uma moagem mais fina ou uma moagem mais grosseira. Então, é semelhante à própria moagem que a gente faz em laboratório quando está lá trabalhando com as amostras. Dependendo da peneira, né, você vai optar por uma moagem mais fina ou mais grosseira. E a gente consegue, com isso, né, uma padronização desse produto. Consegue ali uma granulometria que segue um padrão. Como eu falei antes, a ideia de moer, o grande benefício é de diminuir esse tamanho da partícula, porque a gente consegue uma maior superfície de contato. Quanto mais contato, mais facilmente os micro-organismos vão agir. Então, a gente tende a pensar que bem menorzinho, mais micro-organismos vão agir. O que em alguns momentos, para o rumen, a gente não quer que aconteça. Em alguns momentos, a gente quer que os micro-organismos ajam, mas a gente quer também que esse material passe um pouquinho direto, né? Que seja aproveitado em outras porções do trato gastrointestinal. A gente acha que metabolicamente vai ser mais eficiente. E esse menor tamanho também facilita a ação das enzimas. A moagem, ela não é. A gente não encontra a moagem somente de maneira isolada. Então, a gente pode encontrar outras etapas em outros métodos, como o próprio método da peletização, o método da extrusão, antes ocorrer uma moagem. Então, para peletizar, ou no momento de ocorrer a extrusão da ração completa, ali já ocorreu uma moagem para misturar todos os ingredientes que compõem aquela ração. Então, a moagem pode ser vista como uma dessas etapas. Então, aqui um exemplo de moinho. Aí a gente vai ver moinho de diferentes tamanhos, diferentes modelos, mas aqui um exemplo de moinho que a gente pode encontrar de martelo em fábrica de rações. E com diferentes peneiras. Normalmente, a gente vai trabalhar com um moinho desses, dependendo da rotina também. Vai ocorrer uma limpeza periódica desses moinhos com ar comprimido enfim, para evitar, né, que fique ali tanto tempo um material, de repente também ao modificar a ração de um animal para outro. Eu também vou colocar um ponto importante mais para frente. A gente pode ter numa fábrica produzindo rações para diferentes animais, mas a gente não pode misturar rações de não ruminantes e de ruminantes quando a gente utiliza ingredientes de origem animal. Aí eu coloquei ali um lembrete para a gente falar disso também. Porque vocês lembram de todo o problema que a gente tem em fornecer, por exemplo, farinha de sangue para ruminantes. A gente não pode. Então, na fábrica, essas plantas elas têm que ser separadas. Mas aí a limpeza, normalmente, desses equipamentos a gente vai fazer com ar comprimido. E é necessário sempre um controle muito grande de qualidade desses ingredientes e também das pessoas que têm acesso a essas instalações. Além de todo um cuidado com o perigo, né, que é de manusear esses equipamentos, manusear máquinas. Moinhos, em geral, são muito perigosos, muito perigosos. Moinhos misturadores de ração. Então, não é raro ver acidentes acontecendo. Eu não sei, acho que talvez quando eu encontrei vocês em introdução à zootecnia, eu lembro foi numa época que aconteceu um acidente com um aluno de Goiás, da UFG, parece, em uma máquina dessas.
acho que foi numa misturadora. Então, são máquinas que exigem um cuidado muito grande. Aí a peletização, ela já envolve, né? É um processo que consiste em aglomerar as partículas que foram anteriormente moídas. Então, no caso da peletização, aqui tem um exemplo para a gente ver da porção, da formaçãozinha ali dos pellets. A gente vai ter peneiras e combinando com umidade e calor, ocorre a formação dos pellets. Então, os pellets, eles têm que ser, né, resistentes. Aí a gente costuma adotar aí temperaturas altas, mas que não passam de 100 graus. Então, o calor é normal, o padrão é até 90 graus Celsius. E diante da umidade dessa temperatura, ocorre a formação ali dos pellets. Vantagens da pelletização. Aqui a gente já está falando de calor. Já está falando de calor. Então, perceba, como eu comentei lá no começo, as vantagens, né? Com essa ação aqui do calor, mesmo modo que eu falei do própria inibição de alguns fatores antinutricionais, a gente vai ter redução de micro-organismos presentes também. Então, é um método interessante também por isso. Então, quando a gente tem seja todas as partículas dos ingredientes ou da ração que está ali mais juntinhas, a gente reduz essa segregação dos ingredientes, eles estão unidos. E a ração mais densa também tende a impactar positivamente o consumo e a digestibilidade. O animal vai consumir mais e vai ter uma digestibilidade também interessante. O que aumenta o consumo e a digestibilidade. Eu não sei o que é que eu ia comentar mais sobre isso. Então, a pelletização ela é bastante utilizada e não tem essas máquinas de pelletizar não são as máquinas mais caras. Então, vocês vão ver, eu coloquei em outro momento sobre as máquinas extrusoras, aí para extrusão já envolve equipamentos mais caros, que além da temperatura, além da umidade, a gente coloca temperaturas também diferentes, existe uma ação de pressão também, e o equipamento é um equipamento mais sofisticado. Laminação é um método que a gente vê bastante no milho também. E a gente vai encontrar laminação a seco e laminação a vapor. Na laminação a seco, ocorre ali o processamento do milho formando lâminas, imagine o formato de lâminas. As partículas elas não ficam tão pequenas como ficam nas etapas de moagem. Então, a transformação é uma transformação de estrutura física. Agora, na laminação a vapor, as mesmas partículas que a gente tem, né, daqui da laminação a seco, é o mesmo tamanho, só que ali ocorre uma ação com umidade e as modificações que aparecem modificam também a gelatinização do amido. Então, quando além de modificar esse formato físico, a estrutura física, tem uma ação da umidade, aí a gente altera a gelatinização do amido e tem um impacto ali nesse aproveitamento de carboidratos pelo animal, né? Na digestibilidade do animal. Então, essa foto aqui, eu acho que está melhor para ver o milho laminado. Então, a formação de lâminas, é como se fosse um milho fatiado, né? Um milho fatiado, não é um milho moído, bem diferente. Em alguns confinamentos a gente vai encontrar. Eu não lembro de ter visto aqui, né? Eu já fui em 3 confinamentos aqui da região. Não lembro de ter visto. Mas em ração para equinos também, em ração para equinos a gente vê muito, sempre materiais laminados na ração. A gente encontra. A função é fazer esse amassamento, né? É essa a ideia do equipamento. Ela amassa em rolos, faz o amassamento, espreme esses grãos, quando a gente vê a laminação do milho. Tá seco, ocorre essa passagem entre 2 rolos que vão amassar esse grão sob alta pressão e os grãos ficam com essa granulometria aqui mais ou menos, 1,5 a 2,4 milímetros. Quando a gente submete os grãos a essa laminação a seco, a esse tipo de processamento, a gente possibilita ali um aumento na quantidade de amido que chega ao intestino delgado. Então, quando a gente reduz muito o tamanho dessa partícula, como é o caso da moagem, o animal aproveita bem, aproveita.
Mas quando a gente pensa no ruminante, ele aproveita e praticamente tudo é metabolizado no próprio rumen. Já nesse caso, o amido ele chega a passar um pouco e ser aproveitado lá no intestino delgado, o que é metabolicamente mais eficiente. Então, a laminação, em alguns momentos, ela é melhor que a moagem, do que a gente propiciar ali todo moído fininho no rumen, inclusive indicando ali um caminho para que o animal sofra acidose ruminal, que é o que ocorre quando a gente fornece também muitos grãos, muito concentrado a ruminantes. Então, o processamento ele tem essa ideia também, de você brincar com os sítios de aproveitamento do alimento, né? Você faz com que aquele material ele seja aproveitado numa porção mais para frente do trato gastrointestinal. No caso da laminação a vapor, é a mesma ideia, né? É lá de 1,4 a 2,5, 1,5 a 2,4 milímetros. E diante de uma alteração aqui de temperatura e de umidade, a gente vai ter uma adição ali de vapor de água, esse grão vai ser exposto anteriormente a um condensador, então a gente tem benefícios para a gelatinização do amido. Então, antes de serem submetidos à prensa, aqueles rolos que vão amassar os grãos são mantidos em um condensador onde recebem esse vapor de água. Então, é por isso que ocorre ali algo além, né, de uma alteração física. Vai ocorrer uma alteração no grau de gelatinização, que vai variar, né, de acordo com a temperatura, com o tempo de exposição, mas a gente vai ter algo que é diferente do laminação a seco, né? Vai ter aquele tamanho de partícula, mas com maior grau de gelatinização do amido. No caso da floculação, é algo que é bem semelhante à laminação a vapor. A diferença aqui da floculação é que o tamanho de partícula é um pouco menor. E também que os grãos são mantidos por mais tempo no condensador. Então, aqui, esses protocolos, eles podem variar, a gente vai encontrar diferenças no mercado, mas se a vapor usa de 15 a 20 minutos, aqui a gente usa de 30 a 40. Então, usa mais tempo e o tamanho de partícula é um pouco menor. Então, o tamanho de partícula não chega a 1,5 milímetros, que é o mínimo que a gente costuma encontrar no milho laminado. Então, o milho floculado, a gente vê é comum encontrar com milho, o milho floculado também vai ter esse benefício da gelatinização do amido. E vai ter um tamanho de partícula menor, tá? Então, essas são as principais características no processo de floculação. Mas percebam que existem diferenças físicas ou químicas se nós temos um milho moído, se nós temos um milho floculado, se nós temos um milho laminado a seco ou um milho laminado a vapor. Existem diferenças ali no tamanho de partícula e no grau de gelatinização desse amido. Quando a gente fala em extrusão, costuma falar muito em extrusão na própria ração. Coloquei aqui como exemplo a ração extrusada para peixes. Então, a gente utiliza na ração, já a mistura de todos os ingredientes. Então, a extrusão, ela reúne etapas também de misturar, amassar e uma cocção dos ingredientes, é realizada numa máquina que é a extrusora. E o que a gente observa com a extrusão é que ocorre alteração da textura, cor e aroma do produto final também. Aqui na extrusão, o material atinge temperaturas mais elevadas também. Então, a gente consegue ali colocar, mesmo que por pouquinho tempo, coisa de 30 segundos, uma temperatura por volta de 150 graus Celsius. Então, a ração extrusada, ela passa por um processo ali que reúne temperatura, pressão, e é uma alteração que muda, vai influenciar também a parte sensorial, de como o animal vai sentir depois aquele alimento. Então, a ração extrusada para peixes é um exemplo. Essa etapa de extrusão tem muitas vantagens. Então, a gente vê também benefícios para a gelatinização do amido, redução de micro-organismos, inativação de fatores antinutricionais. Nós temos ali um alimento que passou dos 100 graus Celsius, né, mesmo que por segundos. Melhoria da qualidade sensorial, incremento da digestibilidade.
é um processo que melhora e muito a ração. Então, a gente vai ver com PET também a utilização da extrusão, já dessa ração, né? Já da mistura completa de todos os ingredientes. Qual é um problemão que tem a extrusão? O preço. Então, eu coloquei aqui só como exemplo, mas vai variar muito de acordo com várias marcas. Essa daqui está uma máquina menor, relativamente pequena e usada, mas é uma máquina cara. A daqui está um exemplo até barato, mas para cães, gatos e peixes, as máquinas vão ser muito caras. Então, enquanto para uma peletizadora simples, você pode encontrar, dependendo do tamanho aí, mas menos de 50 mil reais, uma extrusora já é muito mais cara, exige uma manutenção também, que vai acompanhar proporcionalmente o preço da máquina. Então, a extrusora ela tende a ser mais cara, mas é importantíssima para rações, quando a gente utiliza rações para fabricar rações de cães, gatos e peixes também. Aí, pessoal, essa primeira parte da aula, eu queria também fechar, para não deixar passar batido, é esse termo, gelatinização de amido, que a gente sempre falou muito. Então, quando a gente falou de amido, a gente comentou, né, das estruturas que aparecem, o amido, e observa ali tanto na forma de amilose, como na forma de amilopectina, que é a porção ramificada. O que ocorre com a gelatinização? Até na técnica, quando a Lilian apresentou, né, apresentou um artigo que contemplou um pouco daquilo, na técnica ocorre ali uma formação de gel, né, ocorre ali uma formação de gel com a adição da água. Na própria técnica, quando a gente está quantificando o amido dos alimentos. Mas, de fato, quando a gente pensa no aproveitamento, o que ocorre? Diante da adição de água, quando a gente tem água e, além de água, temperatura, ocorre que as pontes de hidrogênio que formam essas moléculas, que formam as cadeias, tanto de amilopectina quanto de amilose, tornam-se mais fracas. Então, é justamente esse enfraquecimento das pontes de hidrogênio das cadeias de amilose e de amilopectina que permitem que o aproveitamento do amido seja mais facilitado quando a gente fala em gelatinização. Então, ocorre uma redução da cristalização e a facilidade de entrada da água nas moléculas, né? Para a entrada da água para que ocorra o rompimento dessas cadeias. Então, o processo de digestão, ele é esse rompimento, é hidrólise, é quebra. Então, a gelatinização, quando a gente fala que promove melhoria, aumenta o grau de gelatinização, a gente torna uma estrutura bem mais fácil de invadir, bem mais fácil de aproveitar, de usufruir daquelas vantagens energéticas que tem o carboidrato, que é o amido. Então, todas essas análises, quando a gente comentou, né, quando a gente comentou ali das técnicas, adição de água e temperatura, o que está ocorrendo não por trás, mas o que está ocorrendo internamente, nessa gelatinização do amido, é uma facilidade lá nessas cadeias, com essa adição de água e ocorre essa formação de gel, nós temos ali cadeias mais fracas que poderão ser mais facilmente quebradas e aproveitadas e chegar lá ao ponto de aproveitar o que interessa na bioquímica, que é glicose, 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 glicose. E é o que o amido vai ter, né? Então, a gelatinização, quando a gente fala melhorou a gelatinização, facilitou facilitou a entrada, facilitou a atuação, o aproveitamento dessas cadeias, né? Dessas cadeias. Então, até aqui é isso, e eu queria falar agora da parte de qualidade dos alimentos, né? Que é outro tema importante de vermos nessa parte da disciplina, né? A gente já falou, como eu falei antes, a gente já falou de qualidade. Falou de qualidade quando fala de energia, de proteína, a gente falou muito de qualidade por ali. Mas aí agora eu vou trazer outros conceitos associados à qualidade que são utilizados quando a gente está avaliando alimentos. Até aqui tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Posso seguir? Tudo certo lá com aqueles métodos? Você já tinha ouvido falar neles todos? Você já tinha ouvido falar no milho floculado na alimentação humana? Vocês já comeram milho floculado?
Você já tinha ouvido falar? Ou tá tudo tranquilo até agora? Tudo certo? Pode seguir, meninas? Flocão de milho, Esther. Nós, isso aí, encontrei uma parceira. Pois é, gostei, viu, Esther? Deixa acabar essa pandemia que a gente faz um cuscuz. Vamos fazer. Exatamente. Melhor impossível. Melhor comida do mundo. Do mundo é cuscuz. Cuscuz é vida, cuscuz é sobrevivência, cuscuz é tudo. Deixa eu contar para vocês, ó, cuscuz é tudo para mim. Cuscuz com certeza é o alimento que eu mais gosto. Quando eu... E é milho floculado. Por isso que é tão fácil de cozinhar. E ali é o amido gelatinizado, tanto que fica, né, o amilho... Quando ocorre aquela interação ali com vapor e tudo, porque ele veio seco, mas quando ocorre é por isso que ele fica unidinho. Ali é o amido que está unindo. Por isso que o amido tá, ele une. Por isso que sai o cuscuz assim tão bonito. Pode fazer mesmo bolo de cuscuz. Quem teve o aniversário de uma colega minha que fizeram um bolo de cuscuz e confeitaram com brigadeiro. Ela gostava muito de cuscuz. Aí fizeram o bolo e confeitaram assim com brigadeiro, com granulado, essas coisas. Aí quando ela partiu, ela viu que era um cuscuz, mas ela deu tanta risada, foi muito legal. Foi uma amiga da minha irmã, era um cuscuz confeitado. É, mas eu gosto muito, muito, muito de cuscuz, muito. Porque eu gostava muito de cuscuz quando eu morava na Bahia. Mas quando eu fui para Paraíba, eu aprendi a gostar mais ainda, porque eu acho que lá eles comem ainda mais. Porque na Bahia eu sempre comi no café da manhã, com leite. O que muita gente acha super estranho. Eu sempre comi cuscuz com leite. O que é perfeito nutricionalmente ali, ó. Energia, proteína, relação top, é saúde na certa. Enfim, eu sempre gostei, cuscuz com leite e com queijo. Mas muita gente olha e acha estranho. Eu lembro que eu comia muito em São Paulo e as meninas que eu morava olhavam, achavam nojento e tal. Mas eu gosto muito com leite e com queijo. Aí na Paraíba eu comecei a comer muito com ovo, com carne, com salsicha, com linguiça, com frango, com qualquer coisa. Com bode, né? No lugar que eu morava tinha muito bode cozido, a gente colocava também carne caprina. Mas eu levo cuscuz para onde eu vou. Para onde eu vou. Aí eu lembro que quando eu morei fora, na graduação eu morei um tempo em Portugal e no doutorado eu morei um tempo nos Estados Unidos. E eu levei nas duas cuscuzeira e uma mala cheia de fubá. Porque o pessoal lá de fora não é eficiente, eles não têm a manha, eu acho que, da floculação. A gente não encontra lá fora o milho assim, tal como é, o flocão de milho. Eu acho que eles não, as etapas de processar o milho deles não compreendem essa etapa específica que faz o flocão, sabe? Mas com tudo é bom, com tudo. Com queijo, com presunto, com sal, com calabresa, com carne de sol, com cebola, tomate. Eu faço com tudo, cuscuz. Eu gosto. Eu só não gosto doce. Doce eu não gosto. O pessoal coloca banana, essas coisas, eu não gosto, não. Mas salgado eu como com tudo. Pois tá. Então, meninas, são diferentes métodos de processamento. Mas vamos falar de qualidade. Então, a qualidade dos alimentos pode ser medida de diferentes maneiras. Eu vou trazer os conceitos que nós utilizamos na indústria. Nós utilizamos na indústria, na fábrica de rações. Estou vendo aí vocês falando, quer dizer que é Esther mesmo, que a gente vai fazer um cuscuz. Vamos fazer, Esther, um cuscuz. Eu sempre fiz muito. É a melhor maneira de confraternizar. Sempre fiz muito cuscuz, assim. Reunia os colegas para estudar, fazia cuscuz com salsicha, cuscuz com sardinha. Assim, era cuscuz manhã, tarde e noite, eu acho. Não, mas é bom mesmo. É muito bom. Então, por que que um milho moído você colocar na cuscuzeira não vai dar certo? O milho moído não é tão fácil, né? Por mais que o pessoal faça do milho verde, eu já vi fazer. Porque aquilo ali muda completamente a lógica da gelatinização do amido. Por isso que o flocão é o mais interessante mesmo para usar. O flocão de milho. É muito bom. Então, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de qualidade, de produzir, de adquirir matérias-primas de alta qualidade, existem vários aspectos para considerar. O que a gente vai ver aqui nesse momento da disciplina
quais conceitos existem sobre o tema qualidade. Acho que é importante vocês ouvirem, talvez pela primeira vez, alguns conceitos que existem quando a gente está falando de processos de qualidade na indústria, enfim, que vão até além da área de produção animal. E como que é feito esse controle, quais etapas que vão desde o recebimento dos ingredientes e até avaliar os parâmetros para dizer esse farelo de soja está dentro dos padrões de qualidade, esse farelo de soja não está dentro dos padrões de qualidade. Então, a gente vai ver esses conceitos. Primeiro, definir o que é controle de qualidade. Controle de qualidade é um conjunto de processos ou procedimentos que visam assegurar a integridade, idoneidade e a eficácia nutricional de um ingrediente. Quando a gente fala que vai avaliar um determinado alimento se está dentro do padrão de qualidade, está vendo se está dentro com o que é comum encontrar para aquele alimento, se aquele alimento não está adulterado. O próprio fato de a gente avaliar se a proteína bruta de um determinado farelo de soja está dentro do esperado, dentro do normal, já é uma medição de qualidade. Porque se a gente espera encontrar mais de 40% e encontra ali 20% numa proteína bruta, não está atendendo idoneidade, integridade. Provavelmente é um alimento que, inclusive, está adulterado, não sei. Então, o controle reúne todos esses processos e procedimentos que asseguram que um determinado produto está dentro do seu padrão esperado, né? Atinge o seu, as suas características de qualidade mínimas. Mais isso. Aí, nesse ponto, eu queria trazer para vocês essas duas abreviaturas que vocês vão ver muito. Vocês vão ver muito e pelo menos vão dizer assim, já ouvi isso em algum lugar. Pelo menos vocês vão dizer isso. Então, existem programas que nós chamamos problemas de autocontrole. Isso é muito quando a gente trabalha na indústria, seja com as matérias-primas, seja com o alimento que vai ser fornecido ao animal, né, que é o principal foco aqui, mas até mesmo quando a gente está falando já do produto final, da carne, do leite, do frango, lá no finalzinho da cadeia. A gente fala muito dessas duas siglas, BPF e a PPCC. Esses programas, eles envolvem várias etapas de controle higiênico, controle sanitário, controle de micro-organismos que visam a segurança alimentar desses alimentos. E são exigidos pelo MAPA. Então, existem lá várias normativas, várias instruções normativas do MAPA abordando esses programas de autocontrole, visando a qualidade dos alimentos, visando assegurar processos mínimos que permitam que aquele material ele tenha qualidade para o mercado interno ou para o mercado externo. Então, para esse momento, eu queria que vocês soubessem o que significa cada uma dessas abreviaturas, até porque vão ver daqui para frente, vão dizer, poxa, eu já ouvi falar isso. Posso não saber a fundo, mas já ouvi falar. Isso aí tem alguma coisa a ver com medir qualidade dos alimentos, medir qualidade dos produtos. BPF reúne boas práticas de fabricação, né? E a PPCC significa análises de perigos e pontos críticos de controle, que em alguns lugares, mesmo no Brasil, vão usar a sigla do nome que originou em inglês, que é HACCP, né, que é Hazard Analysis and Critical Control Points. Bom, também, que significa análise de perigos, análises aqui, né? Análise de perigo e pontos críticos de controle. Então, vocês vão ver bastante isso em fábrica de rações, em frigoríficos, enfim, em laticínios, vão encontrar isso. Então, o BPF, eu coloquei aqui BFF, por favor. Boas práticas de fabricação, vou aprender a usar essa canetinha no fim do tempo, olha, corrigir. Boas práticas de fabricação, um exemplo disso é o método do 5M, que é de Ishikawa. Então, tem métodos desses, aqui a gente está falando de algo que é mundialmente utilizado. Esse método do 5M ele envolve 5 M's que a gente deveria ter atenção ao longo de uma etapa de produção de determinado
determinado alimento, por exemplo, que envolve matérias, meios, materiais, matérias aqui entenda matérias-primas, meio, materiais, mão de obra e método, mostrando que são 5 M's que são as principais fontes de contaminação. Por exemplo, quando a gente está trabalhando ali na indústria de carne, vai ter a própria carne, o próprio ambiente, os materiais que você está utilizando, a faca que está cortando, a mão de obra, o método que o animal foi abatido. Então, são as 5 fontes de contaminação. Então, esse conceito de boas práticas envolve toda uma noção de gestão que coloque sistematicamente foco em cada uma dessas etapas para garantir que o produto final é um produto de qualidade, que é o tema dessa aula. Então, falando em boas práticas de fabricação, em relação às pessoas, por exemplo, em relação às pessoas, a gente sabe que essas pessoas que manipulam os alimentos exercem esse papel, podem ter uma influência muito grande para prevenir, ou o contrário, né? Ou para ocasionar a contaminação desses alimentos. Então, tanto as pessoas quanto o próprio ambiente, né? As vestimentas, né? Em qualquer fábrica, quando a gente já vê nas etapas finais de produção, ou numa mesma ali naquele momento ali daquele moinho, daquele moinho de martelo que eu mostrei a foto, não é interessante estar usando acessório, estar usando relógio, estar usando anel, pulseira, tal. Tudo, tanto a pessoa quanto as vestimentas, os acessórios, são fontes de contaminação dos alimentos, né? Então, de repente, quando você tem um alimento ali que não era para ter salmonela, e aparece, um bom local para investigar quanto às pessoas que estavam lá manuseando aqueles alimentos, a saúde das próprias pessoas. Então, essas boas práticas, elas abrangem desde as matérias-primas até tudo que vem a envolver a fabricação de um produto. Aí é esse o conceito que vocês vão ver bastante, BPF. Então, será que determinada indústria, determinada fábrica de ração tem um programa de gestão interessante, focado em qualidade, focado em boas práticas de fabricação? O outro método, né, o outro conceito que surge muito, que é o APPCC, que é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, esse outro também tem é um conceito que surgiu, por mais que seja um conceito aí bem amplo, ele atinge hoje vários setores do mercado e ele é abreviado dessa maneira, assim, de será que essa indústria, será que essa fábrica tem um programa de gestão que responde bem ao APPCC, né? Então, esse conceito, ele vem foi primeiramente implantado com a NASA. Então, é um conceito que existe lá nos primórdios da NASA. Eu acho que no texto que eu passei, que eu vou colocar no cigarro, também consegue aprofundar um pouquinho mais esse histórico. Então, vocês fiquem à vontade para pesquisar sobre isso. Então, pense assim, que prejuízo não seria uma pessoa ir para o espaço e consumir ali um alimento contaminado com salmonela, como eu acabei de falar. Imagina, aborda a missão cancelada, volta todo mundo, porque uma pessoa aqui teve dor de barriga após consumir um alimento com salmonela. Então, a primeira aplicação desses conceitos ocorreu na fabricação de alimentos para astronautas. E hoje, essa abreviatura, essa sigla, é encontrada nas indústrias em geral. Nas indústrias em geral que a gente vai encontrar. Hoje, numa produção ali de frangos de corte, todo mundo vai estar familiarizado com esse conceito de qualidade. Pensando justamente que qualquer possibilidade de intoxicação alimentar, de danos na qualidade daquele produto, comprometem a empresa, né? Comprometem totalmente a missão dessa empresa, dessa indústria. Então, esse conceito, ele também reúne vários aspectos de gestão, de tomada de estratégias para que exista uma atenção especial a qualquer fator que possa ser de risco na operação com alimentos. Então, busca avaliar riscos potenciais
riscos potenciais que podem ser da matéria, do meio, né? Até lembrando do 5M, do própria mão de obra, e decide quais áreas são críticas, quais áreas merecem atenção, quais áreas devem ser avaliadas constantemente, para que esses pontos críticos sejam avaliados, monitorados, corrigidos, e o produto tenha qualidade. Então, o caráter desses conceitos, principal ideia é que é um caráter sistêmico. Então, quando eu falar aqui de sistêmico, entendam assim, em um local como numa granja de aves, vocês encararão assim, uma granja já mais bem estruturada, bem organizada, que tem ali a finalidade de mandar material para exportação, com o selo do mapa, tudo certinho. O que a gente espera é que tenha constantemente ali checklists de vários relatórios, várias coisas para se observar. Às vezes vai ter um funcionário, uma funcionária lá específico só para conferir cada etapa. Será que seguiu aqui? Será que foi conferido data de validade do produto? Será que a proteína do farelo de soja estava de acordo? Será que não sei o quê? Será que existe ali algum fator antinutricional que vai prejudicar o animal? Então, é um caráter sistêmico. São conceitos que envolvem tudo. Outro conceito que também surge quando a gente está falando de qualidade é a rastreabilidade. Talvez você já tenha ouvido falar algo. Ó, fica parecendo um monte de rabisco. Gente, é muito ruim esse negócio. Tem borracha, não. Não, que vergonha. Não gostei, não. Vou colocar outro aqui. O marca-texto deve ser melhor. Quando a gente fala de rastreabilidade, eu não sei se vocês já se familiarizaram com esse conceito. Também é algo que a gente comenta muito quando fala de acompanhar qualidade, histórico dos animais. Então, hoje, uma tendência que a gente vê em relação, por exemplo, à carne, ao mercado da carne, é que ocorra uma rastreabilidade, que é um procedimento que permite você seguir todo o histórico, desde o animal, todo o manejo alimentar, manejo sanitário, manejo no abate, tudo que envolveu a criação daquele animal, até a carne que chega ao mercado. A rastreabilidade ela vai envolver aspectos assim, rastrear, conferir. Então, é possível, em alguns mercados, você já encontrar uma carne que diga carne de fêmea criada a pasto, foi abatida com tantos meses. Se a gente estiver falando de sistemas orgânicos, vai ser um selo que vai garantir que o animal não consumiu nenhum alimento, nenhum milho transgênico, nenhum milho, enfim, que recebeu agrotóxico, toda a regulamentação que é voltada para orgânicos. Então, é outro conceito que a gente vê quando se fala em qualidade dos alimentos, a gente também vai ver esse conceito cada dia aumentando mais, que é a rastreabilidade. E reúne tanto seguir e localizar todos os pontos de uma cadeia de comercialização. E não, estou falando aqui da carne, e não escapa tudo também o que está voltado à parte de alimentos e alimentação, desde o manejo alimentar mais simples dos animais. Então, só para vocês também terem uma noção desse tema, o que é que aborda, a gente fala, né, para ocorrer um sistema de gestão de qualidade interessante, você tem que ter uma descrição clara do que precisa ser avaliado, ter um comprometimento da equipe com a segurança, com a qualidade dos produtos. Isso tem que acontecer numa fábrica de ração, ou mesmo em um frigorífico, ou no laticínio. Tem que ter comunicação, estabelecimento de metas, treinamento das equipes, utilizar documentos de referência. Tudo vai ter que ser baseado ali, principalmente, né, a gente tem esse papel do mapa, né? Então, todas aquelas instruções, até quando a gente viu de aditivos, de entender a fundo o que pode usar, o que não pode, até quanto pode usar, qual a quantidade que é permitida. Tudo isso é importante quando a gente fala de qualidade dos alimentos. Aí, pessoal, só para exemplificar, eu acho que eu dar uns 10 minutinhos só a mais, queria também colocar essas etapas quando elas ocorrem, avaliando os alimentos que a gente tem visto até aqui, né? Os alimentos, principalmente a gente vai falar do milho, farelo de soja e da farinha de carne. Eu vou colocar exemplos de como esses alimentos eles são avaliados quanto à qualidade. Desde o momento que são recebidos até alguns parâmetros. Como que se fala da qualidade desse farelo de soja? Como se fala da qualidade dessa farinha de carne? Uma etapa que é essencial, assim como em tudo que a gente viu lá na análise
bromatológica, né? Lá no método, quando a gente viu o método de Wende, quando a gente viu tudo, uma parte que é muito importante é a amostragem. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas se você está avaliando a qualidade de qualquer alimento, se você está avaliando a composição química, o que você precisa dizer sobre aquele alimento tem que estar falando sobre uma amostra representativa. Imagina se não ocorreu uma mistura adequada, imagina se ocorreu uma contaminação. Então, tudo que você for medir não vai ser referente ao que de fato é o alimento. Então, a amostragem, a gente já comentou em outros momentos, eu não vou me alongar em relação a isso, mas dizer que você tem que tomar cuidado, inclusive quando aquele alimento pode trazer um risco para a própria saúde da gente, né? Eu falei tanto de salmonela antes, às vezes você está fazendo a amostragem de algo que possa ter salmonela, algo que possa ter algum patógeno. E, em algumas situações, a gente também tem que tomar muito cuidado com as próprias vestimentas, com tudo, quando está manuseando alimentos. Então, para a própria amostragem, ó, aqui é um exemplo de pé dilúvio, que é uma estrutura que vai ter algo com a função ali de sanitizar, algo sanitário, para que a pessoa não leve contaminantes de uma sala para outra, é uma maneira de a própria pessoa que está medindo, está recolhendo uma amostra, ela não ser um contaminante, ela não ser um contaminante do material que vai ser avaliado. Então, existe esse cuidado, né? Que eu estou falando, por exemplo, pensando numa fábrica de rações, na coleta do material que vai ser avaliado. A gente já viu isso naquele vídeo da silagem, todo mundo viu, uma técnica de amostragem muito conhecida nas diferentes áreas é o quarteamento, onde a gente vai obter uma amostra representativa de determinado material. Como eu disse, a gente vai focar em 3 exemplos: o milho, a soja, o farelo de soja e uma farinha de carne. Então, etapas que são importantes também quando a gente está avaliando a qualidade de uma carga de alimentos, a gente tem que avaliar a conservação das embalagens. A gente visualmente já pode fazer esse checklist. Vou conferir uma carga. Então, de cara, você já pode observar. Conservação das embalagens. Os sacos estão fechados, rasgados, rompidos, molhados, né? Estão bem conservados nessa carga. Tem que conferir algo frequente, né? Pensando num local que transporte sempre alimento. Se essas carrocerias elas foram frequentemente higienizadas, ou se ocorreu ali de levar o mesmo caminhão, a mesma carroceria que levou animal, voltou para carregar uma carga de milho. Então, será que pode, né? Será que ocorreu ali uma limpeza frequente daqueles materiais? Quais produtos químicos são utilizados, se existem pragas ou cheiros que não caracterizam aquele determinado material, aquela matéria-prima. Então, tudo isso tem que ser observado. Ao receber produtos, é importante conferir o prazo de validade. Deixa eu ver, Jéssica e Fernanda, travou minha apresentação aí. Eu vi porque um slide aqui travou. Opa, Jéssica, que bom, no laticínio, né? Meninas, eu quero tanto que vocês façam vários estágios. E aqui na região tem coisa perto. Tem coisa perto, legal. Travou minha voz, ou porque o meu slide, eu fui passar e ele não passou. Olha para isso. Pô, beleza. É porque eu acho que o meu slide não passou, que eu tenho uma internet no computador e uma internet no... Ah, pois vamos ver. Deixa eu sair aqui e entrar de novo, mas, mas travou aqui o meu. Não sei por quê. Ó, deixa eu entrar aqui de novo, viu? Então, como ocorre na prática, né? Isso tudo como a gente estava conversando. Na prática, Jéssica, minha conexão do computador travou um pouco. Na prática, o funcionário, a funcionária, vai fazer isso repetidas vezes no mesmo dia, repetidas vezes na mesma semana, então fica com o olho treinado, né? Fica com o olho treinado. Já tem um checklist para conferir tudo. Então já tem um padrão. Eu vou colocar aqui de novo. Quer comentar, Jéssica, a tua experiência? Comenta aí enquanto a minha internet contribui para eu projetar aqui de novo. Fica à vontade. O que você fazia lá era com leite ou era com... Era com leite, essas observações?
Com leite, com os queijos já prontos, que no caso é o produto já, né? No caso, Uhum. eu passei por todos os setores lá. Eu Sim. passei uma semana no setor do CIF, aí passei outra semana no laboratório e outra semana dentro da fábrica mesmo. Aí, então, eu acompanhei de tudo. Aí, na fábrica, tinha esse checklist, aí eu ficava rodando, era até a Auriane. Aí eu ficava Hum. rodando mais ela dentro da fábrica, para lá e para cá, olhando tudo, temperatura das câmeras, é, os queijos, olhava como é que eles estavam embalando, tudo, eu olhei de tudo. Aí tinha uma semana também que eles olhavam esse negócio de pragas, né? Aí a gente ia para fora e Hum. rodeava a fábrica todinha por fora, olhando umas caixinhas, que eles tinham umas caixinhas lá para pegar rato, cobra, para pragas, né? Sim. Qualquer praga. Ai, Jéssica, que bom. Obrigada por compartilhar, porque agora deu certo aqui. Muito obrigada. Porque, assim, falando assim, né, a gente fica sem noção, mas é coisa que na rotina é repetitivo, né? Não sei se você concorda comigo. É algo que é repetitivo. Era, realmente. E é que Então, eu passei só uma semana e já tava cansada. pois, pois é. Mas é algo também que eu acho que quando vai repetindo também, o seu olho fica tão treinado que aí você bate o olho e já vê uma coisa errada, né? É algo, a vida da gente, não é que a gente tenha que virar maquininhas e robôs, mas a vida da gente e a vida profissional, ela exige algumas coisas meio que sistemáticas. Então, por exemplo, seja numa propriedade ou numa fábrica, na minha opinião, o que mais falta hoje de um profissional é um negócio sistemático. É dizer, eu tenho um cronograma que na segunda-feira eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer isso, na quarta eu vou fazer isso, na quinta. É isso que falta. Então, assim, na empresa isso aí não tem para onde correr. Quem não se acostuma, dança. Mas numa propriedade, o produtor ele não faz ideia nem que em tal mês vai faltar pasto para ele, nem que tal mês vai faltar bezerro, que vai nascer menos. Ou, enfim, já programar que se ele cria galinha, se ele cria que em tal mês vai faltar milho, que vai faltar, que vai ter um problema na produção. Então, assim, o manejo reprodutivo, o manejo alimentar, tudo isso, e não deixa de ser medições de qualidade, exigem metas, checklists, datas, meta do mês, meta do ano, né? Eu acho que quando você chega numa propriedade, numa empresa que tem um calendário anual, um calendário semanal, mensal, isso aí tem tudo para dar certo, porque você prevê as coisas acontecendo. Porque imagina se num negócio desse dissesse assim, ó, Jéssica acabou de comentar que olhar pragas, né, ratos, cobras. Imagina se dissesse, não, a gente olha todo dia. Mentira que não olha todo dia. Se não disser, vou marcar um dia tal específico para olhar tal coisa, o negócio dança. Precisa de sistematizar, essa é a palavra. Precisa ter um controle muito claro do dia que vai vender, do dia que vai comprar, tudo. Eu acho que é isso que falta muito no nosso setor, em seja qual área que for trabalhar. Aí que na indústria, principalmente, né, pensando em funcionário, quando chega não tem para onde correr, vai cair nessa sistematização, que é necessária para funcionar. Então, como a gente estava comentando, exemplos são esses: observar o prazo de validade, estabelecer padrões visuais. Você bate o olho num farelo de trigo, eu já mexi muito com farelo de trigo, e você vê que o farelo está formando uns pedaços como se fossem mofados. Você já vê que ele aglutina, sabe? Então, tem como você bater o olho num determinado material e já perceber que tem uma coisa errada. Então, dá para estabelecer padrões visuais, inconsistências e depois tem uma avaliação mais detalhada. Aí é sobre essa avaliação mais detalhada que eu vou comentar agora para alimentos que nós usamos frequentemente. Vamos falar primeiro do milho grão. O milho grão, você vai observar se está bom estado de conservação, algo que é muito, não pode passar nunca de avaliar, é a umidade. Então, a umidade do milho grão não pode ser maior que 14%. Né? A gente às vezes fala 15%, mas nesse documento que eu vou compartilhar, tá? Vou compartilhar com vocês um manual bem bacana, bem didático que está da AgroSéries.
o padrão que eles utilizam, de acordo com as instruções até da Anvisa, é 14%. A umidade do milho é algo que tem que ter muita atenção, porque tanto reduz a concentração dos outros nutrientes, né? Se a gente tem um alimento com mais umidade, consequentemente vai ter menos proteína bruta, menos extrato etéreo, e também tem o grande problema que é a umidade favorecer crescimento de fungos. Crescimento de fungos. Então, é tudo que a gente não quer que tenha ali um material ali mofado, por exemplo. Além da umidade, no milho, em específico do milho, observa-se presença de sementes tóxicas, às vezes você vê, por exemplo, presença de mamona, semente de mamona, ou enfim, semente que é tóxica, mas semente até de outros alimentos e fungos. Observa a presença de grãos ardidos e carunchados. Carunchados, vocês chamam carunchados aqui? Eu chamo gorgulho. Aqui, inclusive, em casa, no armário, tem várias vezes encontro gorgulho. No feijão, nem tanto. Eu encontro gorgulho no milho mesmo. No próprio flocão. Vocês chamam gorgulho ou caruncho? Jéssica, Estel, não sei, parece que Fernanda saiu. Vocês chamam gorgulho? Eu não sei. Eu chamo caruncho. Eu também chamo caruncho. Ah, tá só eu mesmo. Eu chamo gorgulho. Pois bem, carunchados, presença de porções quebradas, presença de impurezas, isso tudo tem que ser avaliado. Aqui eu coloquei, né, trouxe essa tabela, que é baseada também, né, na resolução da Anvisa e tal. A umidade 14%, impurezas no máximo 1%, grãos ardidos, que são aqueles grãos mais escurinhos, a gente vê às vezes um grão mais escuro, você vê que está com a característica diferente. Grãos quebrados também tem que ter no máximo 1%, grãos carunchados, máximo 1%, total de avariados 1%, pedaços de grãos sadios, pedacinhos quebrados também 1%. Então, existem essas normas para a gente atender, para ver se o milho é de qualidade ou não, ou mesmo para classificar se ele é tipo 1, tipo 2. E outro ponto importante, quando a gente fala de aflatoxinas, né, que são toxinas ali de origem de fungos, o máximo em grãos é 20 partes por bilhão. Partes por bilhão. 20 partes por bilhão ou 20 microgramas por quilo. Outros testes que a gente faz para avaliar a qualidade é a proteína bruta. São testes aqui que a gente conhece, né? Inclusive esse aqui colocou o padrão, né? Que eu vi utilizando essa consulta como base da AgroSéries. Fibra bruta, né? Em vez de FDN. Mas proteína bruta mínimo 7%, fibra bruta máximo 3%, umidade máximo 14%, extrato etéreo mínimo 3%. Então, são índices que a gente tem que considerar, que são os que estão aqui. Eu queria destacar mais a aflatoxinas também, o máximo 20 partes por bilhão. Aí aqui, com base nessas características de grãos, quebrados, ardidos, carunchados e tal, seleciona-se também se o milho é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, ou fora de tipo. Então, esses índices, eles ajudam a classificar a qualidade do alimento assim. Eu não vou entrar em detalhes, mas mais para dizer, olha, tipo 1, é tipo 2, com base nesses teores. Aí aqui também mostrando, né, quais matérias estranhas podem acontecer. Aqui, quando eu estava pensando, montando a aula para vocês, até no próprio feijão a gente vê, quando vai catar feijão, né, para cozinhar, a gente vê. Tem um percentual ali de matéria estranha, mas tem que ser um percentual bem baixinho. A gente encontra impureza, tem perigo de ter pedra, tem alguma coisa? Tem, mas aí, pensando no produto, esses são os aspectos que a gente observa. Sobre o farelo de soja, a gente tem que atentar também para as características que a gente já viu em aula, bromatológicas, proteína bruta ter o mínimo de 44%, fibra bruta ter o máximo de 8%, umidade 12,5%, é o que recomenda, né? Sempre ali por volta de menos de 14%. Extrato etéreo ter o mínimo. Eu estou seguindo a recomendação que eu vi nesse manual do AgroSéries, mas eu também achei esse valor muito baixo, 0,5%. Porque realmente o farelo de soja ocorre uma extração muito grande de gordura, mas eu achei muito baixo. Mas é recomendado. Apenas nesse momento, e cinza 7%. Para vocês terem uma noção desses índices. Um ponto importante, o farelo de soja, na sua produção, tem uma etapa de aquecimento.
E esse calor elimina a contaminação de salmonela. Mas a gente não pode confiar que está eliminada a salmonela, né? É uma bactéria aí que super preocupa a saúde humana. Então, pode acontecer do calor ter eliminado, mas já vem uma recontaminação. Então, também vai ser testado se ele tem resultado ali de salmonela. E esse resultado deve ser ausente. O teor máximo de aflatoxinas igual ao que a gente viu do milho é 20 microgramas por quilo, 20 partes por bilhão. E eu queria comentar mais duas análises que a gente vê no farelo de soja. Uma delas é o índice de atividade ureática, IAU, e outra a solubilidade da proteína em hidróxido de potássio, KOH. Então, o índice de atividade ureática, ele é importante e é feito no farelo de soja porque esse tratamento por calor, ele tende a ajudar a reduzir fatores antinutricionais. Ele tende, né, a reduzir inibidores de tripsina, inibidores de proteases em geral. Então, a gente faz essa análise para ter certeza que ocorreu ali uma redução desses fatores antinutricionais. Então, quando a gente mede a atividade ureática, a gente mede a urease, né, a atividade da urease. Se essa enzima ela for desnaturada, serve de um indicativo para dizer que os inibidores, que outros fatores lá, que os fatores antinutricionais também foram desativados. Então, a gente mede para confirmar se inibidores de tripsina foram desativados. Outra análise, que é o hidróxido de potássio, a solubilidade de proteína, ela serve para ter uma ideia de quanto de proteína solúvel tem. Então, ela também é uma análise de qualidade que é feita no farelo de soja. Com base nisso, a gente diz se aí tem uma quantidade interessante, que o ideal é que seja acima de 80%. Então, também espera-se que se o ingrediente passou adequadamente por um processamento térmico, essa qualidade da proteína foi mantida. Então, espera-se que vai ter aí mais de 80% de proteína solúvel. Então, é isso que essa análise faz, tá? É só para vocês verem essas duas análises que são feitas também rotineiramente no farelo de soja. Índice de atividade de umidade e esse da solubilidade. Aí, por fim, meninas, se segurem aí. Não vão embora aí, não. A gente já está quase concluindo. Aí eu vou falar sobre a atividade também. Queria comentar sobre o farelo de carne, a farinha de carne. Farinha de carne. Quando a gente fala de farinha de carne, existe uma variabilidade grande dos materiais, né? Pense assim, animais são diferentes, então a farinha de carne produzida lá depois, com os restos do abate desses animais, também tem uma variabilidade grande. Quando a farinha de carne apresenta mais de 26% de matéria mineral, ela passa a ser classificada como farinha de carne e ossos, porque já tem mineral demais, né? Mais de 20% já é um sinal que tem muitos ossos. Aí aqui exemplos que não devem conter, né? Observações até visuais que devem ter no material, caso possível, né? Não devem conter sangue, não devem conter cascos, unhas, chifres, pelo, conteúdo também estomacal. Também deve ser livre de insetos, larvas e materiais estranhos. São observações que são feitas. E aqui tem algumas características, eu não vou focar nisso, mas algumas características, daqui a pouco eu detalho um pouquinho mais, que são esperadas. Outras análises que a gente faz, que eu queria colocar, a gente faz uma análise que chama índice de peróxido, que é essa aqui da foto, que avalia rancidez, avalia se o material sofreu rancidez oxidativa, que é a rancidez que ocorre devido ao contato com o ar. Aí é uma análise que é feita na carne. Como é um material que tem muita gordura, tem uma chance muito grande de rancificar, esse índice de peróxido faz para isso. Aí também existe análise para conferir, né, que é ausente de salmonela. Outra análise que é feita é a acidez. Essa acidez, nesse caso, ela serve para medir também rancidez, serve também para medir hidrólise de gorduras, também dá um indicativo de rancidez. E outro teste que é comum encontrar, também nessa disciplina, não, é apenas para vocês terem uma noção do que se avalia. Não se preocupem com isso, mas para se familiarizarem.
Outro teste comum de se encontrar é o teste de Eber, ou teste de putrefação, que dá um indício ali de apodrecimento. Então, é um teste que indica sulfetos, presença de sulfetos. E esses sulfetos, que são quantificados, indicam que ocorreu degradação de proteína, que é aquela carne meio que caminhou, aquela farinha, né, de carne, ela caminhou para apodrecer. Então, é um teste que também indica putrefação, indica presença de sulfeto. Aí, para finalizar, um ponto que eu falei lá atrás, que eu queria falar para vocês, que uma fábrica de ração que está trabalhando com materiais para ruminantes, ela não pode trabalhar com farinha de carne, por exemplo, porque é um material que a gente não usa para ruminantes. Então, aqui, o exemplo dessa instrução normativa 17, é proibido, na mesma planta, produtos destinados à alimentação de ruminantes e de não ruminantes. Então, é o artigo 1º, que é o geral. Então, eu posso, depois vocês podem pesquisar melhor, mas de maneira geral é proibido. Existem algumas, né, situações, mas a gente, tem que ter linhas separadas, né? Linhas separadas para a produção, desde que a recepção dos ingredientes ou matérias-primas, desde que seja tudo separado. Então, é difícil, é complicado, porque a gente não pode ter uma contaminação ali, por exemplo, dessa farinha nos alimentos que são destinados a ruminantes, já que tem toda aquela ideia da encefalopatia, né, do mal da vaca louca, de tudo que complica a utilização desses alimentos na nutrição, boa parte desses alimentos de origem animal na nutrição de ruminantes. Aí, meninas, já caminhando, deixa eu fazer ainda alguns avisos, e também manda a gravação certinho. Hoje nós vimos os principais métodos de processamento, espero que vocês tenham pegado aí os principais, se familiarizado, ficou aí, pelo menos a floculação ficou certinho, né, Esté? Desse aí a gente entende bem. Então, pegou pelo menos os principais, floculação, laminação, extrusão, peletização, e alguns conceitos. A fundo não dá para pegar, gostei muito da Jéssica ter compartilhado, mas num estágio, em uma situação, vocês vão ver como que isso acontece. Como tem um monte de etapas, de checklists para a gente garantir a avaliação, seja bromatológica ou avaliação, assim, como eu falei, de segurança alimentar desses alimentos. Então, esses conceitos a gente viu. Aí, eu vou colocar esses 2 materiais lá no Cigarro, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, né? Um pouco mais nesse assunto. Aí, só para finalizar, eu vou passar essa atividade 10 hoje. Então, eu vou ver se eu consigo projetar aqui. Estava aqui fácil já. Atividade 10, ó. Então, essa atividade 10 eu vou passar hoje. É a última atividade da disciplina. É uma questão de verdadeiro ou falso sobre antinutricionais. Uma questão aqui muito tranquila sobre a aula de hoje, tal, algumas. E a última questão que eu coloquei é que eu quero que vocês pesquisem para a próxima aula algumas técnicas modernas da avaliação de alimentos, né, que nós temos, vamos falar sobre 4 técnicas modernas. Uma é a espectrofotometria de UV, outra é a espectrometria de absorção atômica, outra a cromatografia de alta eficiência e outra a cromatografia gasosa, né? E a gente vai falar sobre isso. Talvez na semana que vem eu chame, tudo indica que eu vou chamar uma pessoa para falar sobre isso, e vou falar também, né? Mas vou chamar uma pessoa para falar sobre isso, sobre essas técnicas. Então, eu queria que, para fechar, né, as atividades de participação, que vocês fizessem essa atividade antes da aula, porque aí terminou a aula, terminou tudo, né? Terminou a aula, mas não deixem de participar. Provavelmente, eu estou conversando, né, vou chamar o Julian, que é químico e tem experiência nessas 4 técnicas, e ele vai falar sobre isso. Então, eu queria que vocês fizessem um resumo apenas sobre uma, mas eu não queria que todo mundo fizesse da mesma. Então, qual é a minha sugestão? É seguir a ordem aqui. Eu queria seguir a sugestão de uma pessoa pegar 1, outra pessoa pegar 2, outra pessoa pegar 3, outra pessoa pegar 4. Minha sugestão, mas se por algum motivo vocês preferirem não fazer, paciência. Mas minha sugestão é assim, ó, pela ordem alfabética que eu tenho.
Andrea poderia responder essa questão sobre espectrofotometria ultravioleta visível. Érica poderia responder essa questão sobre espectrometria de absorção atômica. Esté sobre HPLC, que é cromatografia líquida de alta eficiência. Fernanda poderia falar sobre cromatografia gasosa. Aí, Jéssica, eu voltava. Jéssica. Aí, se quiser escolher entre as outras, tudo bem, mas eu voltava. Falava de espectrofotometria ultravioleta visível. Lilian falava de espectrometria de absorção atômica. E Luana, né, também fazia a questão, respondia, né, sobre HPLC. Mas é sugestão, só para diversificar um pouco. Então, é fazer um resumo para ir pesquisar na internet, indicando como é essa técnica, como ela funciona e como pode ser utilizada na alimentação, como na área de alimentos e alimentação. Então, fica essa sugestão e eu vou disponibilizar o link. Eu vou disponibilizar esse link já para vocês agora. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Para vocês que estão aqui e vou mandar no e-mail também, meninas. Se vocês quiserem, que tem essa que talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas se vocês quiserem responder, né, as outras são questões todas bem simples, de marcar, coisa rápida, só para a gente ver rápido. Então, vocês vão responder e na quarta-feira da semana que vem, não deixem de comparecer, porque, olha, vocês vão ver outra pessoa falando, não vai ser eu. Provavelmente, eu vou estar, né, claro, mas não vai, provavelmente vai ser o Julián. Tem muita experiência com essas 4 técnicas. Então, acho que vai ser muito, muito bom. E a gente finaliza a disciplina. Na quinta, eu só encontro quem vai fazer substitutiva, que com fé em Deus é ninguém, né? Eu estou contando com isso. Tomara. Pelas minhas contas, eu acho que ninguém. Então, é isso. Até quarta da semana que vem, eu mando esse link daqui também do formulário por e-mail. Vou parar de gravar e qualquer coisa vocês me avisam, meninas. Deixa eu ver.